Senhor, em teu nome, agradeço o privilégio da vida. Agradeço, Senhor, pela oportunidade que tenho de estar no meu secreto e no meu particular com o Senhor, falando das tuas palavras de vida eterna, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus poderoso, é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte. Senhor, agradeço por tantas vidas que o Senhor tem colocado em meu caminho, porque tu sabes quem eu sou, porque tu sabes o que tenho passado, o que tenho sofrido, o que tenho chorado, o que tenho me calado, mas também sabe do quanto tenho buscado ao Senhor no deserto, na alegria, no vale, na vitória. Porque o Senhor é quem conduz a minha vida, porque eu tenho um propósito, porque eu tenho uma missão nesta terra, de não viver somente para mim, mas me abastecer da palavra, para que o Senhor possa me usar à sua maneira, porque tu és o meu Pai, és o meu mestre, é o Senhor da minha vida, é o ar que eu respiro. Pai, em o nome de Jesus, fala conosco nos mínimos detalhes, porque o Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece, nos esquadrinha o coração, Pai. Deus, tu que estás no céu, Papai querido e amado, em mais uma madrugada contigo, no dia 4 de setembro de 2025, eu peço, usa-nos, Senhor, conforme apraz o teu coração. Quero, Senhor, viver, ultrapassar as barreiras físicas do meu quarto de guerra, para que a tua palavra chegue como um bálsamo perfumado, como respostas requisitadas aos teus filhos espalhados pelo mundo, porque o Senhor nos dá dons, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando não tínhamos forma nem beleza alguma, o Senhor já nos chamava pelo nosso nome. Pai, queremos pedir que o Senhor esteja nos aprumando, acertando os nossos passos, as nossas atitudes, para recebermos os teus dons do Espírito e que possamos ser servos por onde passarmos, porque Deus opera através dos seus filhos escolhidos. Pai, o Senhor colocou no meu coração a palavra que está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando pagãos eram atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que atua em tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para realizar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, ainda, interpretação de línguas.
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a atribui a cada um como ele quer. Jesus, tu és bendito, Pai. A tua palavra nos ensina no 1 Coríntios 12, capítulo do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo nos ensina sobre os dons espirituais e a unidade de todos nós, comparando-nos a um corpo físico. Senhor, cada um tem o seu dom, sabedoria, cura, profecia, sejam eles diferentes, mas vêm do mesmo Espírito do Senhor, para ajudar, para beneficiar cada um que está ligado ao mesmo corpo. Senhor, em teu nome peço, endireita os nossos passos, nos mantenha fortalecidos na tua palavra, ligados à videira verdadeira que é o Senhor, porque nós queremos provar daquilo que tu tens separado para nós, porque a tua palavra nos ensina. E Paulo começa afirmando que os dons espirituais vêm do mesmo Espírito, do Espírito Santo, num propósito lindo que o Senhor separa para nós. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu propósito, cada um de nós tem uma missão nesta terra, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, nos ensina a receber os dons do teu Santo Espírito, para que possamos servir uns aos outros, Pai. Em teu nome peço, nos abençoa, nos faça mais que vencedores, não nos permita viver por viver, Pai. Porque eu peço para mim, Senhor, eu não quero viver por mim, mas quero que o Senhor use a minha vida como um veículo para abençoar pessoas por onde eu estiver passando. Não porque tenho algo diferente, mas porque tenho a busca, tenho uma intimidade, obediência com o Senhor. E o Senhor tem me ensinado a cada dia, porque Tu és, Pai, a verdade e a justiça. A minha graça é suficiente, Pai, a você. Pois o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Pai, somos teus filhos, nos usa, nos guarda, nos faz mais que vencedores, Senhor. Toca em cada ouvinte do clamor da madrugada. Faça com que haja essa chama ardente, a necessidade constante de falar contigo como melhor amigo. Porque, Senhor, este canal não fala sobre religião, pois ela mata, mas fala sobre a fé inabalável naquele que jamais perdeu e jamais perderá uma batalha. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, nos ensina a nos alimentar daquilo que está embasado na rocha, que é a palavra. Nos fortalece no nosso corpo físico, para que sigamos nos alimentando e exercitando os dons que o Senhor coloca em nós. Pai, queremos viver um tempo diferenciado. Senhor, a tua palavra nos diz que quando nos sentimos fracos, é quando estamos fortes. Porque no momento da fraqueza, no momento da tempestade, da ventania, o Senhor requer de nós uma busca maior para fortalecermos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que estejamos ligadas ao Senhor, para que não haja interferência, mas para que nós possamos ouvir a tua doce voz. Senhor, em o nome de Jesus, desfaça todo o mal, desfaça toda obra que nos impede de chegarmos ao Senhor na totalidade. Repreenda, Deus, toda a fúria do gigante, fúria do valente, do opressor, porque o Senhor nos levantou nesta terra para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu te peço, Pai, nos fortaleça, mesmo que estejamos em dias difíceis, em momentos em que estamos fragilizados.
nós confiamos no Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor ainda não fizer, tu ainda continuarás sendo nosso Deus. Pai, tu és o nosso escudo, o nosso baluarte, em ti confiamos. Senhor, tu és o meu Pai, o meu Deus, por isso, assim como centenas de milhares de homens e mulheres de Deus estão de joelhos, estão no seu secreto, no seu particular. Eu agora peço, bombardeia o inferno agora, Senhor. Coloca por terra, Deus, toda a violência do inimigo. Coloca por terra em o nome de Jesus tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir. Porque o perdedor imundo para toda eternidade será sempre um perdedor. Porque o Senhor é quem nos sustenta, porque é o Senhor que nos guarda debaixo das tuas asas para que estaremos seguros. A tua verdade, Pai, é escudo e broquel. Não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Deus, em o nome de Jesus, pinga apenas uma gota do teu sangue, puro e imaculado sobre nós, para que haja um verdadeiro mover do Senhor em nós e que não nos distanciemos, Senhor, de ti para alcançarmos aquilo que tu tens separado para nós, aquilo que só o Senhor sabe que precisamos, que requisitamos, solicitamos, choramos, muitas das vezes sozinhos. Senhor, eu agora profetizo que em o nome de Jesus, muitas e muitas vidas estarão sedentas pelo Senhor e falarão contigo e terão intimidades e experiências com o Senhor, porque terão o Senhor como melhor amigo, porque o Senhor é aquele que ouve e não acusa, é aquele que ouve e sempre abraça, é aquele que ouve e nos dá ensinamentos de sabedoria como força propulsora para alcançarmos aquilo que mais ansiamos. Senhor, limpa as nossas vestes, arranca de nós tudo aquilo que envergonha o Senhor, para que estejamos incólumes para entrar na tua presença. Assim como o Senhor fala comigo em sonhos, em revelação de sonhos, em profecias, em visões, eu peço que o Senhor possa se movimentar na vida de todo aquele que se dispuser a ter o Senhor como o melhor amigo, ao amanhecer e ao anoitecer, não como religiosidade, mas como um ato de fé, falando aquilo que os nossos olhos não veem, mas nós cremos e já materializamos no ato de profetizar as coisas que queremos que aconteça. Eu declaro a vitória sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que amo, sobre todos aqueles que não conheço. E a vitória sobre a vida dos inimigos, porque eles têm a oportunidade de se corrigir e de se corrigir dos maus caminhos e aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador de vossas vidas, para que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida e eles terem a salvação. Eu declaro a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.